Olá, queridos, a paz do Senhor. Venho trazer uma reflexão da palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias. O capítulo 8. O retorno às Escrituras pode trazer as pessoas de volta para a Bíblia, pode trazer a atenção das pessoas para o púlpito. Neemias capítulo 8 diz o seguinte: Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante dos portões das águas, e rogaram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia dado a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei e apresentou-o diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres e crianças, e todos os que podiam entender a leitura. Analisando o texto, queridos, olhando de forma concreta, o povo estava desejando voltar à lei, a ter a palavra, que já não era mais uma constante, já não tinha mais, já estava fora da sua normalidade, não era apresentada. Então há uma convocação. Esdras se coloca de pé num púlpito de madeira preparado para esse fim, expõe as Escrituras diante de homens, mulheres e crianças. E quais são os resultados da exposição da palavra? O povo quer ouvir. Primeiro, o povo se ajunta para ouvir a palavra, não histórias, não parábolas ou qualquer coisa que hoje está sendo aplicada no nosso dia. Nos nossos dias está havendo uma espécie de malabarismo dos pastores e pregadores para entreter o povo, e não há um consenso de retorno às Escrituras. Quando olhamos para o cenário, as pessoas querem ouvir alguma coisa que massageie o seu ego, que lhe dê um certo conforto, mas a exposição da palavra de Deus, ela gera no ouvinte um impulso para que o ouvinte responda a mensagem, responda a palavra que foi exposta diante dele. Diante disto, olhando para o texto, nós vemos uma disposição geral de toda a congregação em se ajuntar para ouvir a palavra. Segundo, nós temos alguém disposto a expor. Nós temos um homem que é dedicado, que ama o Senhor, que é um perito na palavra, que investiga, que conhece a história do seu povo e conhece o Deus de quem ele serve e de quem ele defende. E ele apresenta as Escrituras para o povo. A exposição da Escritura e a explicação da Escritura provocou nas pessoas uma reação em cadeia. Todos se reuniam, todos estavam chorando e lamentando, lembrando dos erros cometidos e pedindo misericórdia e pedindo uma aproximação com Deus. E isso trouxe os sacerdotes, os levitas, a instruir o povo, dizendo: hoje, esse dia é dia de alegria, não choreis, nem vos lamenteis. Mas a lamentação aqui não é por ter perdido algum bem, a lamentação aqui não é por ter perdido um emprego, não. A lamentação aqui é o reconhecimento da falta diante de Deus. Por isso, eles voltam-se para os sacerdotes, através da exposição da palavra, que tocou, que
mexeu com eles, que mexeu nas estruturas. Se nós nos posicionarmos para expor a Bíblia nos nossos púlpitos, pregar a Bíblia, seja a verdade dura ou não, as pessoas vão ser convencidas. Por quê? Porque ao nosso lado nós temos um agente convencedor. Jesus disse que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É obra do Espírito convencer o ouvinte através da exposição bíblica pelo o seu canal que será usado. No caso, nós, obreiros, pregadores, pastores, devemos nos dedicar ao estudo maciço, constante da palavra de Deus. E assim, poder servir a igreja, poder dar para a igreja uma exposição clara das Escrituras. O que Deus exige de nós, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus exige de um cristão. Qual deve ser o comportamento de um cristão diante de tantas coisas, diante das crises, diante das lamúrias que vive. A exposição da palavra de Deus vai fazer com que este crente tenha consciência do seu estado e se volte para a palavra e o Deus da palavra. Então, queridos, os resultados produzidos aqui neste texto, diante da congregação de Israel, trouxe homens, mulheres e crianças para o altar. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos criar modismo, nós não precisamos nos associar com o mundo, nós não precisamos fazer da nossa igreja um circo. Nós precisamos pregar a palavra. E se pregarmos a palavra como ela é, expondo as verdades do texto, o Espírito que está na palavra vai convencer as pessoas da sua condição moral, da sua condição espiritual. E nós vamos experimentar algo sobrenatural da parte de Deus através da exposição das Escrituras. É um convite a nós, obreiros, pastores, pregadores, homens que devem viver da palavra e pela palavra, expondo-a, explicando, ensinando, insistindo, para que o Espírito Santo tenha liberdade de operar. Aqui aconteceu uma espécie de uma convergência no sentimento de mudar, lembrando do que foi no passado e voltando-se para o Criador, voltando-se para o púlpito. Não dá para dissociar, não dá para andar separado. O púlpito é lugar de palavra, é de palavra. E é da palavra que nós devemos viver, e é pela palavra nós devemos nos esmeirar, nos gastar para poder servir melhor o reino, servir melhor a igreja. Não há como ter outra estratégia. As pessoas estão contratando coaches, estão contratando pessoas experts em atrair multidões. Mas a multidão vem, recebe uma palavra para aquela hora que satisfaça a sua vontade, satisfaça os seus desejos, ou estimule-as a conquistar alguma coisa, mas que em saindo dali
as pessoas se encontram vazias e não há mudança, e não há transformação. Mas o que nós vemos aqui é que o povo se voltou para a palavra, lembrando do passado, dos pecados que cometeram, e decidiram mudar de direção, porque estavam em direção contrária, oposta. Se nós nos voltarmos para a palavra, se nós nos debruçarmos sobre a palavra e expô-la dos nossos púlpitos, pregando, Deus vai fazer alguma coisa extraordinária, sobrenatural na nossa congregação, na igreja em que fazemos parte, a minha e a sua. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo venha trabalhar a nossa mente e nos dar sabedoria para servir melhor ao seu reino. Um abraço, Deus abençoe a todos. Fica aí essa palavra de reflexão para você nesse dia. Deus abençoe e até a próxima.